mestre, amigo. Pedimos, Senhor, que deixe teus mensageiros de luz conosco, permita, Senhor, essa espiritualidade benfeitora e amiga que trabalha nesta sala, neste horário, neste estudo. Facilita assim, Senhor, o nosso entendimento, o nosso raciocínio. Temos assim o melhor proveito, Senhor, não só no conhecimento, mas principalmente no entendimento, Senhor, do que a doutrina espírita mostra para nós. E assim, Jesus querido, que nós te pedimos que seja em teu nome, seja em nome de André Luiz, seja em nome da espiritualidade querida, Senhor, trabalhadora do Espiritismo.net, em nome de Caivá Schutter, em nome dos nossos amados benfeitores espirituais, mas sobretudo, Senhor, que seja em nome de Deus, é que nós pedimos a permissão de nossa parte, Senhor, dar início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós, né? Vamos lembrar um pouquinho então da lição 29. A lição 29 foi aquela que o Sérgio fez para nós e que ficou todo mundo sem som, todo mundo caiu, né? Lembram disso? O título era Ante a Reencarnação. Então, o que a gente viu no início... Oi, querida, oi. O Júlio é trazido, né? Colocado junto a Zulmira, né? A própria Odila que trouxe. A Odila agora está ali no trabalho junto à família, né? De acomodar ali aqueles corações queridos, né? Então, a gente estava estudando isso, o Sérgio vinha falando para nós sobre esse capítulo, quando de repente todo mundo caiu. Né? E o que eu queria fechar aqui com a gente, né, é esse pedaço aqui que a questão da enfermidade que o Júlio vai trazer com ele. Né, lembra? O Júlio é aquele companheiro que foi suicida, o jovenzinho, que enquanto o Júlio, né, durante esse livro aqui, ele foi suicidado lá na época da Guerra do Paraguai, e enquanto, né, filho de Amália Odila, a Odila morre, né, e ele tem como madrasta Zulmira e ele morre afogado. Né? Então é uma consequência, isso aí é, né, expiação de provas passadas, de passados, né? E ele vai para o plano espiritual, se mantém naquela dificuldade toda, então ele reencarna para quê? Para poder começar a tirar, né, do corpo espiritual dele essa dificuldade. Então ele tem essa questão da glote, porque ele tentou suicídio tomando substâncias cáusticas, também e não desencarnou pelas substâncias cáusticas que ele tomou, desencarnou porque se jogou no Rio Paraguai e morreu afogado. Então morreu afogado lá na Guerra do Paraguai, tem o desencarne por afogamento, né, criança, mas mantém essa dificuldade respiratória por causa da ingestão de cáusticos, né? Então, na página 183 do meu livro, Clarencio vem dizendo aqui para nós o seguinte: somos tão levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico. Não, isso é Hilário que fala. Isso mesmo, então fala Clarencio para nós. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando como é a justa formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço do nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais nos limites da lei de herança para a constituição do novo envoltor. Então, o que Clarencio está explicando aqui é o finzinho do capítulo, tá? Boa noite, bem-vindos. Então, Clarencio vem dizendo o seguinte, né? Ele, né, Júlio, com essa dificuldade que ele tem, que é consequência lá daquele ato lá do passado, ele tem essa deficiência, o corpo espiritual dele tem essa deficiência, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai impregnar no corpo físico que está se formando, ele está em processo de gestação, né?
apesar da questão da doação genética de papai e mamãe para formar aquele corpo. Por quê? Por causa da mente. Que ele coloca aqui para nós, ó. O problema de natureza espiritual. No livro dos Espíritos, a gente tem aquela questão do que fala sobre isso, né? A questão da formação do corpo. A pergunta é a seguinte, de Kardec aos Espíritos. Os pais transmitem frequentemente aos seus filhos uma semelhança física. É uma afirmativa, né? Kardec coloca, então, aos Espíritos. Transmite-lhe também uma semelhança moral? Os Espíritos falam, não, visto que possui almas e espíritos diferentes. O corpo procede do corpo. O espírito, porém, não procede do espírito. E a pergunta anterior? Enfim, então, essa que fala aqui para nós, que fala o seguinte, então, papai e mamãe, doadores de material genético para formar o corpo físico. Porém, o corpo físico deve atender o quê? A necessidade, né, do espírito reencarnante. Pergunta de Kardec. O homem conserva traços do caráter físico de existências anteriores nas suas diferentes encarnações? Olha que os espíritos responderam a Kardec. Eu só vou ler o início da resposta. O corpo é destruído. Nenhuma relação tem com o antigo. No entanto, isso se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria. Porém, apesar disso, ele é modelado conforme as capacidades do espírito. Que lhe imprime um certo não. O corpo é modelado conforme as capacidades do espírito. Então, temos aqui, então, Júlio vai nascer, né? Um corpo, doação genética de papai e mamãe, porém, a necessidade dele, né? Que ele está, né, tratando pela reencarnação, ele está trabalhando aquela dificuldade que ele mesmo colocou no corpo espiritual, pelas tentativas de suicídio, que foram duas, né? Ele tentou 2 vezes, na segunda é que ele desencarna, que ele morre, o corpo morre, né? Uma pelo vento, pelo cáustico, a segunda pelo afogamento. Então, isso aqui a gente fecha o 29. E Clarice fala o seguinte, como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Agregação de matéria, formação de corpo físico, né? Então, o impulso do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida, né? Então, aí encerra o 29. Tá bom? Fechamos, então, o estudo que o Sérgio fez para nós. Aliás, foi belíssimo, né? Ok. Capítulo 30. Luta por renascer. Então, vamos começar o texto. O mês correra célere sobre os acontecimentos que vimos de narrar, quando Odila nos procurou suplicando ajuda. Vinha triste, atormentada. Zulmira, incompreensivelmente, para ela havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. Por 6 dias consecutivos, se informou nossa amiga inquieta, achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se quanto lhe era possível por liberá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas todas as providências. Desolada, induzirá a Mara a trazer um médico, no que foi obedecida, mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade e, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Rogávamos, por isso, socorro imediato. Clarence não se delongou na assistência precisa. Era noite, quando demandamos o ninho doméstico, já se nos fizera familiar. Sumira no leito, demorava-se em aflitiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse na revelação da crise. A supuração das amígdalas, poluídas no hálito, lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho procurando reanimá-la, mas Zulmira, que deixáramos 30 dias antes corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo a admiração, disse comoveu: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito da missão esposada. Carinhosamente aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda gótica.
que vemos aqui, então? Né? Vemos aqui, um mês depois, né? Houve lá, né? O início da gestação, Júlio deixaram aquilo ali, então um mês depois, Odila vai e pede a Clarencio que ajude, né, o grupo, né, a família. Por quê? Porque Zumira está com amidalite, inflamação de garganta, né, e pelo visto aqui é um quadro grave, ela grávida. Sabemos que grávida não é toda medicação que pode fazer uso, por causa de barreira placentária, porque acaba atingindo lá o embrião em desenvolvimento, né? E ele coloca aqui para nós o quê? Ó? Fenda glótica, o local da dificuldade do Júlio, né? Então, vamos ver a seguir a explicação de Clarencio, o porquê, né? O porquê que Zumira está apresentando uma infecção justamente na área da dificuldade do embrião sendo desenvolvido. Clarencio, então, aplica o passe, né? E ela acusou melhoras imediatas. A febre decresceu, reabilitou-se o movimento circulatório, com toda aquela dificuldade, o quadro febril, né? As faces rubras, aquele hálito fétido por causa da infecção na garganta, né? Tudo aquilo vai amenizando, a febre decresceu, propiciando-lhe repouso, o sono reparador surgiu por fim, favorecendo a recuperação. Aí vem Hilário, né, que Hilário sempre pergunta, né? Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa, que tão violenta se apresentara, que Clarencio respondeu o seguinte: a questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmos biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam. No processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Influenciam-se mutuamente. Vamos dar uma paradinha aí, tá? Um pouquinho, depois ele vai continuar também tecendo considerações sobre o mesmo caso. O que vemos aqui, então, é o quê? Não só a mãe, né? No caso, estamos vendo Zumira, presta serviço orgânico à entidade, quer dizer, vai através da alimentação, através daquela ligação placentária que tem da mãe com o filho, né? Ela está ali, né? Possibilitando o desenvolvimento do feto, né? Mas também o feto, quer dizer, o reencarnante, né? Também, porque é um espírito, então existe um contato espiritual. Eu dei uma olhadinha aqui no Consolador, achei no Consolador, tá? No Consolador de maio de 2007, na internet, tem um estudo sobre base orgânica da mediunidade, mas eu achei, dentro desse estudo, eu achei um quadrinho bem interessante acerca de pensar, ligação pelo pensamento, né? Quando ele coloca como circuito mediúnico, né? Esse pensamento de adesão. No caso aqui, eu entendi, o espírito comunicante seria o feto, a vontade de apelo, e a mãe, então, a vontade de resposta. Então, acontece o quê? Com os dois, o espírito, o feto emite uma corrente mental, né? E chega à mãe. Chega à mãe a corrente mental, o cérebro materno, e com isso, ele vai fazer o quê? A mãe vai como se fosse é a ligação, né? Desencarnado e encarnado. São duas mentes, né? Dois espíritos, duas mentes, um impactando no outro.
E no caso aqui de Júlio, e no caso dela, quer dizer, Zulmira, vamos lembrar, Zulmira era quem? Zulmira era Lina. Lembram disso? Liana, lá na época da Guerra do Paraguai, envolvida, né, com o Júlio, com o Amaro, com o Esteves, né, envolvida lá com aquele grupo, né, com dívidas, né, para com esses companheiros, dívidas decorrentes do relacionamento ali, daquele triângulo, quadrilátero, né, porque eram 4, né, era um quadrilátero, né, Lisa? Então já existia, né, existia uma ligação muito fortemente à mente, tanto que quando ela desencarna, né, ela se encontra com ele no plano espiritual e eles ficam num processo, né, os dois ligados mente a mente. Né? Lembra, né, aquela regressão de memória lá de Mário Silva, né? Então que ele lembra que encontrou, ela morre atropelada, ela é atropelada no Rio de Janeiro, ela vem ao Rio procurar por ele, e ela é atropelada, e ela desencarna em situação muito difícil, né? Foi muito machucada, um trauma muito intenso, e quando ela parte revoltada, se encontra com ele, mas se prepara para a reencarnação, para a quitação de débito. Né? Se une em segunda núpcias, né? A Amaro, né? Então já existe essa ligação, existe um elo muito forte entre esses espíritos. Então, o que acontece? O Júlio, pela dificuldade que tem, ele vai impactar no corpo físico dela. Então, Clarence vai continuar mostrando para a gente aqui, ó. Vamos continuar lendo aqui. O ministro fez longa pausa, ele fixa bem, né? Influenciam-se mutuamente, tanto Zulmira no Júlio, quanto o Júlio em Zulmira. O ministro fez longa pausa, tornando aos passos a benefício da enferma. Clarice então vai atuar mais sobre ela. Odila acompanhava atenciosa. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se no interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Findo alguns instantes, Clarence continuou. Ele vai continuar orientando a gente aqui, esclarecendo. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. A corrente de troca entre mãe e filha não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. É mente a mente. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Significa até que a gravidez chegue a termo. Então, ali, enquanto ele está encarnado, né, vamos dizer assim, não sei se seria esse o termo, na mãe, né, porque é o caso de incorporação, vamos dizer assim, né? Encarnado não, incorporado, porque está um dentro do outro, e as mentes ligadas justapostas. Nesse caso, estão ali ligadinhas, né? O corpo físico um dentro do outro, né? E as mentes ali. Muito interessante o estudo. De semelhante associação, procede os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando para a existência inteira. É que o trabalho de maternidade, fala Clarence, assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Vamos dar uma paradinha aí. Então, olha só. O que ela está dizendo aqui para nós? Essas impressões, né, que a mente materna vai lá e coloca, né, essa associação mente a mente, dependendo do que a mente materna, né, direciona para o feto, pode ter consequências que ele chama aqui de sinais de nascença, marcando para a existência inteira. Isso é muito sério, né, gente? Isso é muito sério.
Nossa, esse trecho aqui é muito marcante para nós. Rogério que está aqui, temos um menino conosco hoje, né? Nós estamos em meninas, e o Rogério é um menino, mas para nós espíritos imortais, que teremos encarnações femininas e masculinas, seremos mães, seremos pais, de acordo com a necessidade nossa, até por necessidade de aprendizado, de experiência, adquirir experiência, conhecimento, né? Para que a gente possa progredir enquanto espírito imortal. Ter muito cuidado, né? Ô, Astroede é menino. Ah, desculpe, mais lindo. Desculpe. Então. É. Agora que eu me toquei, né? Agora que eu me lembrei. Enfim, mas é para a gente ter cuidado, né? Com essa questão do que pensamentos emitimos, né? Uns para os outros, principalmente para esses companheirinhos aí que estão em processo de formação de corpo físico, né? Ah, não precisa agora, mas quem sabe em próxima encarnação, né? Nos encontraremos na maternidade. Estamos estreitando laços de afeto para os nossos próximos mergulhos na carne, né? Temos aí laços de afeto estreitos para quem sabe por necessidade, né? Quando a gente precisar de núcleo familiar, os laços de afeto já estão construídos, né? Não é não, meus irmãos? É isso aí. Então vamos lá. Tá claro então essa parte aqui? Vamos seguir. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Isso aqui, gente, acontece muito, tá? Se na hora do passe lá, sustentação do reencarnante, passe de grávida, né? A gente, em algumas situações, precisamos fortalecer ali, né, aquela cavidade pélvica, pelas dificuldades ali do companheiro, da companheira mamãezinha também, né? Para fazer aquele fortalecimento da musculatura uterina, da cavidade pélvica, para poder a gravidez se desenvolver a contento no socorro aí que fazemos aos companheiros, né? Vamos à frente. Meu colega avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade, tanto quanto possível em hora de estudo, pois é, o passe gestante, como eu falei, né? O passe gestante, eu estava dizendo, o passe gestante, fazemos isso. Depende, não é facilitar o parto, né? Depende, porque o passe gestante, a gente tem todas as etapas da gravidez, né? Não é só o final. Quando é ao final, a gente trabalha isso, né? Na hora de você fazer a doação, né? Do fluido anímico, do fluido material nosso, né? E a espiritualidade ali fazendo a questão do laboratório do visível, os pensamentos que dirigimos são para isso, né? Para a questão de facilitação do parto, para a questão da conclusão ali do período gestacional. Dependendo da etapa da gestação, o trabalho é direcionado. Quando é no início da gestação, a gente trabalha no sentido de doar para a formação do corpo. Depende de que etapa da gestação, tá, gente? Mas, na verdade, a gente sempre, exemplo, assim, em situações que quando as gestantes chegam para o passe, né? Elas sempre falam, tá tudo bem, o pré-natal tá tudo bem, não estou sentindo nada. Ah, não, estou com dificuldade, estou de fazer repouso, tive cólica. Então, dependendo do que elas falam, né? A gente tem um trabalho direcionado para a etapa gestacional e para se estar apresentando alguma dificuldade. Né? Quase sempre é aquela questão do pensamento assim da mãezinha, né? Da dificuldade de acolher aquele companheiro, o companheirinho também com receio, né? Não é brinquedo não, gente, reencarnar não é brinquedo não, né? Todos nós estamos passando por isso agora, né? A gente esquece, mas de acordo com o estudo que fazemos doutrina espírita, é isso aí, o trabalho nosso, o trabalho o passe, né? O passe é um trabalho mediúnico, né? Nós estamos ali e o trabalho efetivamente é feito pelo trabalhador espiritual, né? Os médicos, os enfermeiros espirituais estão ali atuando, a direção espiritual do trabalho,
estão ali no trabalho, a gente está ali fazendo doação, né, do nosso fluido, do trabalho nosso ali. Porque se o trabalho é mediúnico, existe associação, né, do nosso com o trabalhador espiritual. E eles é que fazem a manipulação e aplicam ali no paciente. E nós, com o nosso selecionando palavras de conforto, né, de estímulo e doando ali naquela região. E dependendo da idade gestacional, quando a gravidez está transcorrendo, é fisiológico, né? Gravidez é fisiológico. Na verdade, nós temos lá no céu a gente tem um grupo de médicos trabalhando, né? Trabalhadores da saúde de uma maneira geral, mas na minha sala somos 2 trabalhadoras da saúde, né? Éramos 3, uma já partiu, mas o trabalho é feito com muito amor, né? Naquela hora ali, o trabalho é feito com muito amor. E a gente tem todo um preparo de estudo na casa, de estudo de anatomia, esse tipo de passo. Aí a gente tem um trabalho feito justamente voltado para essa sala de passe ligada ao departamento encarnatório. Né? É assim que funciona. Vamos à frente então, tá? Qualquer dúvida aí, só colocar na área. Mais alguma coisa sobre isso? No caso aqui, como temos apenas os trabalhadores espirituais, né? Eles estão na casa de Zulmira, então é só o trabalho aqui do nosso irmão, do Pinício Clarente. Então, aqui é comum, continua ele aqui, ó. É comum a verificação exagerada da sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes a gestante revela decréscimo na vivacidade mental e não raro enuncia propósito da mais rematada extravagância. É tipo comer limão com sal, jaca de madrugada, não? Jaca com feijão, é rematada extravagância. A gente vê isso muito em filme, em novela, acontece muito. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificadas. Em muitas ocasiões, na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de incorporação no mundo. Está ali, né? Tendo alguém que comanda e alguém que obedece. Isso aí, né? Tá como se fosse um estado mental, um tipo de comportamento induzido. Isso aqui é hipnose, né? Então, está ali. Ela tem, então, o campo psíquico, a gestante, invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, né? A nossa dificuldade, nós espíritos imperfeitos ainda, né? Quase sempre, a mente materna é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Por isso que eu falei de você. Só pegar lá o Consolador, tá? Aqui, ó. Consolador, dá de novo para vocês, ó. O ano. Ano 1, número 4, 9 de maio de 2007. É um artigo do companheiro Ricardo Baez de Oliveira, de Juiz de Fora, tá? Publicado no Consolador. Muito interessante esse artigo, base orgânica da mediunidade, tá? Muito interessante mesmo. Na verdade, não são os desejos, né, que são do reencarnante. Eu acho que como dizer assim, essa influência que o reencarnante tem, né, sobre a mente materna, né? Então, eu acho que dá como se fosse a gestante fica como meio assim, como é que ele coloca aqui no início? Ele coloca uma questão da sensibilidade da mulher que engravida, né? Essa sensibilidade. Então, eu acho que isso deve confundir um pouquinho. Aqui, tem uma colocação na área de texto aqui. Ó. O embrião, o espírito reencarnante, já tem seu psique formado e manda bronca.
Eu acho que é questão das dificuldades mesmo do reencarnante, porque eles têm dificuldade, né? E colocam isso, né? Tem dúvidas, tem medos. Reencarnar não é brinquedo, não, gente, é difícil. Porque quando a gente esquece, é porque está no corpo físico. Mas a gente tem aquela preparação toda, que se liga à mãezinha, que tem aquela absorção, né, das energias, a gente sabe que vai ser difícil, né? Então, olha só. Então, o hipnotismo é isso, alguém comanda e alguém obedece. É essa indução, né? Um estado mental, um comportamento induzido. Quem induz aí? É o livreto da Marlene Nobre, que é a autopsiquia do reencarnante. Isso aí, estudo com psicólogo, mas é isso mesmo. Porque não é um espírito? Não tem matéria psi? Tem matéria psi, então tem psiquismo. Tá aqui, afligir-me observar, lembrou Hilário, com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que servirá de pai. Não? Aí vai falar agora o contrário. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, em que na ribalta do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo. Tal animosidade que caracteriza as relações. Reparamos que, em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins que os pais, vivendo psiquicamente a harmoniosa associação com eles, em harmoniosa associação com eles, e distanciadas espiritualmente das mãezinhas que, por vezes, tudo fazem de balde para quebrar as barreiras de separação. Em ligação dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Olha a explicação de Clarice, que interessante, hein? De modo algum. Então, durante o processo gestacional, Clarice coloca, de modo algum, a esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores, e se tratando de alguém com intensa afinidade com o chefe do lar. Vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração, sob dobrada carga de sinto mais de si mesmo, atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Porque aí são duas mulheres, né, pelos quais ele tem atração. Olha que interessante. Então, quando a gravidez é de filha que tem afinidade maior pelo pai, a gestação é cercada de muito mais atenção pelo pai. Porque aí tem a filha, quer dizer, o espírito que está ali feminino, encarnando como filha, o qual tem ligações afetivas com ele, mais a esposa que está recebendo a companheira como filha. Interessante, a gente pensa que é o contrário, né? Mas durante a gestação, ele está falando aqui, né? A elucidação clara e lógica satisfez-no plenamente, fala então André. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções a Odila, habilitando para socorro de emergência. Então, resolveu aquela questão ali, né? Regressamos edificados ao nosso ciclo de trabalho comum, no entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário volta de novo, solicitando nova intervenção. Zulmir informa, então, aflita, atravessava estarrecedora crise orgânica. Então, Zulmir estava com crise orgânica. A amidalite resolveu. Agora estava com uma outra dificuldade. Vômitos. Vômitos incoercíveis. São aqueles vômitos que a pessoa não para, né? Isso que é incoercível. Perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia baldamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. Olha a situação que André vai descrever para nós. As repetidas provocavam a gradativa incursão da menina. O que acontece? A questão da análise. Nós temos no nosso estômago uma substância que é o que facilita a absorção de vitamina B12. Né? Além do que, a gente precisa do alimento, né? O alimento é que nos dá o quê? Como fala o povo, da substância, né? Da substância. Então, se você não se alimenta, chega no estômago, você vomita. Então, você não tem aporte.
aporte estrutural, você não tem, porque tudo que entra sai. Então, está colocando aqui, ó, a gradativa incursão da anemia. Gravidez difícil, né, Lisa? Também, minha irmã. Né? Nós somos difíceis mesmo, nós, espíritos, estamos aqui nesse planeta, somos difíceis. Aí continua André. Clarencio, porém, submeteu a passos magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguida as melhorias necessárias. O Clarencio, de novo, vai ali fazer o equilíbrio dos dois espíritos. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois da despedida, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno, que declarou ele em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguiu explicar. Clarencio agora vai explicar para nós essa situação dos vômitos da gravidez. Olha que lindo, ó. Olha que lindo que é. Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu acho assim, a lei de Deus, a lei da natureza é linda, ó. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro em segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos, mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno absorve as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos de desintegração, fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos frequentes tratamentos até agora muito difíceis. Então é isso, gente. Não está ali? Lembra na lição 29? Na lição 29 ele fala sobre isso, da questão que o organismo materno funciona como um alambique, vai destilando aqueles fluidos, né, que o reencarnante vai deixando. Porque ele não está num processo de miniaturização. Ele não está deixando o corpo espiritual dele, está sendo absorvido aquelas emanações mais difíceis pela mãe, e ela está colocando aquilo, né, como se fosse um exaustor. Está destilando aquilo. Então, às vezes, esse material aí é um material de difícil digestão, vamos dizer entre aspas, para poder ser evaporado, destilado, liberado aí, né? Aí acontece isso aqui. Esses fluidos, então, nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis. Deve ser difícil, gente. Imagina fluido de suicida. Né? Corpo espiritual, com aquele rompimento brusco, né? Com as dificuldades, a mente com aquela dificuldade. Não é muito fácil, não. Então, por isso, Clarencio explica aqui para nós. Então, agora já sabemos o que acontece, né? Semelhante nota, então, oferecia-nos material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Então, aí acabou tudo aqui. Então, no final do capítulo, o que fala para nós? Odilo, então, volta a ele para dizer o quê? Júlio nasceu. Júlio chegou, nasceu, tá? Então, vamos ao capítulo 31. Elô está continuando, terminando de colar aqui, são só 2 parágrafos. Veja, mas aí a gente não é questão da necessidade, né? É necessidade reencarnatória de cada um. É experiências necessárias de cada um de nós tem a sua necessidade. Né? A gente não sabe, mas com certeza tudo acontece. A perguntinha que está na área de texto. Depois de tanto amparo, ainda acontece o natimoto. Na verdade... Ué, o que houve aqui? Na verdade, é a necessidade, né? De cada um, a gente não sabe quais são. A gente não sabe, não lembra da nossa, né? Então vamos lá, capítulo 31. Estou vendo, Elô. Nova luta. Então, o pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do mar. Todavia, sempre mirrado e feliz. Com certeza, olha só. Será que sempre haverá essa proteção toda? E esse aqui, ó, isso aqui não foi das encarnações, como a gente viu na lição anterior, na 28, 29, não foi um processo reencarnatório com muita dificuldade, não. Não teve tanto aparato, não. Foi mais assim, seguiu mais ali da natureza mesmo. Né? A gente tem um outro livro de André, que foi Missionários, que a gente vê na reencarnação de Sigismundo, né? Muito mais, teve muito mais acerto, mais isso,
mais um trabalho aqui, né? O mapa lá reencarnatório do Júlio, o planejamento dele já estava pronto, porque já era aquela dificuldade naquele grupo tinha que ser resolvida, né? Então vamos lá. Desvelavam-se os pais por assistir então, o pequeno Júlio. Contudo, por mais adequado se caracterizasse os tratamentos recalcitrantes, trazia doloroso estigma na garganta. Então, olha a glote dele como é. Lembra da glote? Da ferida, da glote, lá, que ficou no corpo espiritual, por causa da ingestão de substância cáustica? Olha ela aqui exteriorizada no corpo físico, né? Então, essa ferida da glote dificultava a nutrição. Farinhas suculentas concorriam com o leite materno para robustecê-lo mais em vão. Porque a gente tem aqui, olha só, vamos lembrar, aparelho digestivo respiratório. A gente tem uma área comum, a faringe, né? Porque é fossas nasais, faringe, laringe. Boca, faringe. Então, temos uma área comum e temos a glote, que é aquela tampinha que abre e fecha, a gente não engasgar com comida, né? Então, quando a gente está comendo, não dá para respirar e comer. Se você começar a perceber bem, a campainha não é isso não. A campainha é em cima, é a úvula. É mais profundamente. A gente não vê a glote, tá? Só você fazendo o acesso com aqueles instrumentos do otorrino, né? A úvula é aqui no palato aqui, no palato mole, aqui atrás da boca. A glote é um pouco mais abaixo, né? É na divisão entre a próxima faringe e a laringe. Então, a glote, você tem aquele movimento quando você respira, né? E quando você come, ela faz o quê? Ela tampa o acesso à laringe, que é do aparelho respiratório. Então, a ferida dele é justamente nessa região. Então, é a dificuldade de comer, porque aí engasga, aspira. Então, é assim mesmo, né? A gente vê crianças com lábio leporino e alguns têm goela de lobo. Não se deve falar enquanto come para não engasgar, porque aí a glote fica perturbada, ela não sabe se abre ou se ela fecha. Então você tem crianças com essa dificuldade, né, por necessidade, né? Então ele tem uma ferida na glote. Aí continua aqui Clarence para nós. Entretanto, apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os genitores e para a irmãzinha Eveline, lembra? Evelina está aí, ó. Que sentir seu rostinho ter um ponto vivo de relacionamento espiritual. Muitas vezes, aconchegamo-lo ao coração, rememorando os trabalhos que lhe haviam precedido o regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, lhe acompanhava desabrochado. Odila, a primeira esposa, né, do Amaro, e agora está ali, protegendo a família. O Pequerrucho já começava a falar com monossílabos em véspera do primeiro ano de renascimento, quando nova luta surgiu. Então vamos fazer um resumo aqui desse pedaço, tá, gente? O que acontecia? O menino tinha essa dificuldade. Era um menino franzino, dificuldade de saúde. O inverno chegou, né? Do Rio de Janeiro, até para aquela estado da Guanabara, né? O inverno chegou. E com o inverno chegou o quê? Tosse, gripe. E ele ficou doente, né, muito doente, foi piorando, né, muita umidade. O menino, então, amidalite, prostrado, febril. Né. Quando eles chegam na residência de Amaro, né, eles encontram o menino, né, muito doente, um quadro constrangedor, fala André para nós. Em semi-asfixia. O que o menino tem? Tem difteria. Difteria que um time chama de Krupp, né? Que é uma doença provocada por um bacilo, uma bactéria, né? E há aquela, se hoje em dia ainda é difícil, hoje temos vacina, temos tratamento mais quimicamente mais avançado, mas naquela época, não lembro, isso aqui é a primeira metade do século passado, né? Era muito difícil uma criança, por mais rígida, por mais saudável que fosse, contraía difteria, conseguir sair do quadro da doença. Ainda mais uma criança com toda essa dificuldade, né? Então, vai colocar para nós aqui, o André vai explicar. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta e a respiração se fazia angustiada, sibilante. O instrutor maneou a cabeça como se fora defrontado por insolúvel enigma e colocou a destra na fonte facultativa. Botou a mão direita
na testa do médico que estava lá, compelindo a refletir com maior atenção. Zulmira e Evelina, a mãe e a irmã, sem percebermos a presença, fitava o médico preocupado. Após uma longa ausência, então o clínico voltou-se para ela e disse o seguinte, ó, devo procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando da oficina, eu vou lá buscar o pediatra. A mãe conteve a custa lágrima, o médico sai e a Evelina rápido, então, vai buscar o pai no armazém. Tá? Aí tem, Zulmira fica sozinha com a criança. Né? Eles estão ali, os benfeitores estão ali, tanto o André, quanto a Odila, quanto o Hilário e Clarence estavam. Clarence. Aí ela chorando fala o seguinte, ó meu Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste, não me deixes agora sem isso. O pranto me corria na face, nada pude indagar em vista da emotividade que me tomara o espírito, mas o orientador, quer dizer, Clarencio, sereno como sempre, exclamou compadecido. A difteria está perfeitamente caracterizada. A deficiência congenial da glote favoreceu a implantação do vacilo. É imprescindível o socorro urgente. A dificuldade que ele tinha na glote, né, a deficiência congênita, que é a deficiência que se apresentou na formação do corpo, né, ela favoreceu a implantação, então, da doença. Clarence, então, começa a mobilizar os recursos essenciais de maior expressão quando o pai chega Mário. Conversa com a mulher, tenta reanimá-la, aí chega também o pediatra, conduzido pelo colega que entrou na casa deles. Né? Ambos os médicos submeteram o Petris a prolongado exame, perguntando impressões em voz baixa. O especialista em criança, o pediatra, né, o clínico da infância, apreensiva após manifestar a suspeita de Krupp, reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário à inspeção. Então, ele faz ali a coleta do material e precisa para o examinador confirmar se é realmente difteria, né, por causa de um tratamento específico. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Notificou o pai agoniado que tudo lhe fazia crer tratar-se de garrotinho. Isso mesmo. Entretanto, nós definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos a Hilária e a mim acompanhar o pediatra, de modo a prestar-lhe a colaboração possível ao nosso alcance. Eles vão junto com o pediatra, né? Está escurecendo, uma chuvinha fina. Em breves minutos, chegaram no hospital. E foi resumido para poder concluir a lição hoje, tá, gente? Porque é mais texto mesmo, né? Vai começar a ficar bom daqui para frente. Chegam lá, aí o que acontece com eles? Eles levam um susto, porque eles encontram quem? Mário Silva, o enfermeiro. Né? Seu traje branco, palestrava com Dona Antonina. Olha outra companheira ali, também envolvida na dificuldade anterior lá, no período da Guerra do Paraguai. A Antonina, lembram dela? Lola, lembra da Antonina? Que acomodava ao colo a pequena Lisbela. A filha dela estava doente, pálida, ofegante. A jovem senhora, que não mais víramos, aguardava o especialista, trazendo a filhinha com consulta. Amparadas então por Mário Silva, francamente atraído pela simpática visitante, ambas tiveram acesso ao gabinete particular, onde facultativo, onde o médico diagnosticou pneumonia. A Antonina então foi aconselhada a voltar para casa, para medicar a filha, usar penicilina, que é o antibiótico, então já existia penicilina, primeira metade do século. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, prontificou-se a assistir. Traria o automóvel, atendi o caso pessoalmente. Aí o que acontece? Aí o médico diz o seguinte para ele: tudo bem, você vai lá cooperar com a cliente, mas preciso de você às 22 horas, 10 horas da noite, em bairro distante. Para quê? Para atender Júlio. O rapaz assumiu o compromisso de regressar e foi com Antonina e Lisbela, então, para a casa de Antonina, né, para poder aplicar a penicilina. O que faz o André e Hilário quando antes inesperado voltaram para conversar com Clarence? Tornando ao quarto onde o pequeno Júlio piorava, relataram o que aconteceu. Clarence escutou com interesse e ponderou preocupado. Não podemos perder tempo. Dirijamos à casa de Antonina. A lei está reaproximando
os nossos amigos uns dos outros. E Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Aí o grupo, então, vai à casa de Antonina, né? Com efeito, depois de que ele começa a menina, Mário Silva olhava a dona da casa, perguntando a si mesmo onde vira aquele torturado perfil de Matheus. Guardava a nítida impressão de haver conhecido a Antonina de algum lugar. Vamos voltar ao livro dos Espíritos, aquela pergunta que eu vi para vocês. Ela continua, 217, eu só li um trechinho, ó. O homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores ou diferentes encarnações? Olha a resposta dos Espíritos, sobre um pedacinho. O corpo é destruído e o novo nenhuma relação tem com o antigo. No entanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, porém, apesar disso, ele é modelado conforme as capacidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente no rosto. E é verdadeiro designar-se os olhos como um espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Tá? Então, é o que vemos aqui, né? Mário Silva, ali fitando aquele perfil da Antonina, tem a impressão mesmo de ter já conhecido, agradavelmente surpreendido. Sentia-se ali como se fosse sua própria casa. Então, Lola e Mário. Lola e Esteves, né? Que foram os dois em encarnação anterior. Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarou de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia. Então, os dois meninos, os filhos dela, Haroldo e Henrique, apaixonados pelas disputas esportivas, começaram a conversação animada em torno do futebol, e ele ali, conquistando o carinho das crianças. A mãezinha vai fazer o café, né? Conversando ali, tentando os meninos não ficarem, né, assim, não ficar atrapalhando muito. O enfermeiro que estava ali em visita, mas também em trabalho, né? Somente no decurso da afetuosa palestra, vemos essa amiga viúva. Então, ela está viúva, o esposo havia falecido, e o olhar de Silvia, então, é de contentamento com o que obtinha semelhante, sabendo que ela está viúva. Começava a registrar insopitável interesse pela vida daquele ninho agasalhante que se afigurava pertencente. Ele se sente em casa, né? Com a Antonina. Ponto o que tem ali naquela casa? Culto no lar. A Antonina, então, pergunta a ele. Hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhar? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. A reunião, então, foi ao redor do leito de Lisbela, que não, né? A menina que participava do culto, onde já perderam o benefício das orações. Botaram um copo d'água, junto à cabeceira da pequenininha, abriram o Novo Testamento, né? Henrique, então, fez a prece inicial. Ele fez a prece com o Pai Nosso, depois pediu a Jesus a saúde da irmã, e vimos, então, o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina. Clarice, então, vai no copo d'água. As definições de vírus foram vai no copo d'água e faz o quê? Magnetiza. Coloca ali, né, o material fluídico necessário para a criança, que estava nitidamente, expressivamente com confiança ouvida. E logo após a beiraça de Silva, ele recebeu as radiações. Quem abrirá hoje o livro? Perguntou Haroldo, o garoto que fez a prece, né? Com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. Para Mário. Aí fala a mãe, Antonina fala, certamente o nosso amigo nos fará essa honra. Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, pegou o livro, né? Sob a atenção de Clarence, que lhe tocava o busto, influenciando para texto mais adequado. O moço, algo tremo da participação no serviço espiritual inteiramente a ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu uma determinada passagem, qual se fosse a ele. O que caiu? Capítulo 5, bem-aventurado apóstolo Mateus, sobre a questão do inimigo. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras no caminho com ele.
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e se encerrado na prisão. A dirigente doutorina, então, se revelava mais retraída, pediu, então, a interpretação dos meninos, que, de modo ingênuo, reportaram a experiência da escola, né, dizendo que estavam sempre buscando a paz, trouxeram para a realidade deles, né, que não é isso que a gente faz no curso lá. O que você entendeu? Fala com suas palavras, né, e cada um fala aquilo que entendeu do texto que foi estudado, né. Então, a palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas aí Clarence fez o quê? Chegou perto de Antonina, com a mão na fronte dela, a mão na testa, como que a impelia ao comentário justo. Aí ela pergunta, como devemos interpretar o inimigo em nossa vida? Responde assim, a senhora nos ensinou que conservar o inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada, falou a mãe. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo o mal, a existência na Terra seria uma aventura, desculpa. A existência na Terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente, considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Né? Cada um de nós tem o nosso lado da razão, né? Se fomos ofendidos em verdade, ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos que se encontram conosco nos harmonia. E ela vai falando, fala assim, ó, coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio, despeito, estender inomináveis padecimentos, morar no próprio espírito. Aí Mário Silva já está pálido, né? Isso tudo tocou ele profundamente. Feriu fundo o modo de ser. Aí ela vira para ele. Ele estava tão desajustado que a Antonina, né, estranhou, falou, o senhor de certo nunca teve inimigos. Um enfermeiro dirigente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Aí ele fala, sim, não tem adversário, gaguejando. Mas na tela mental, né, quando a gente não consegue controlar a eclosão das próprias reminiscências, da memória, apareceu quem? A Mari Zumira. Na hora que ele ficava, né, ele enquanto Mário Silva, ele culpa Amaro, porque Zumira foi namorada dele, mas acabou desposando um viúvo com 2 filhos, né, e ele ficou com esse ranço aí de ódio, né, achando que era só dessa situação mesmo, né, atual. Odiava, sim, odiou de si mesmo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, ele estava tocado pela sinceridade de Antônio, né? Aquela viúva jovem, com 3 filhinhos, tantos obstáculos, né, superados, tudo isso, né? Além do que, nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé. Laços de vigorosa afinidade impeliam para aquela mulher, simpatizar à primeira vista. Né? Por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde aconteceu. Aí ele faz uma pergunta para ela, né? A senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigo? Ela, sim. E ele continua conversando com ela. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústias. Aí ela vai falar um trecho muito lindo para nós, olha só. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir um cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Isso é muito lindo, não é não? Isso é muito lindo, gente. Recorrer à prece. A prece, para nós, a gente já sabe disso, né? A prece é balsâmica. A prece cura. A prece acalma. A prece nos coloca em ligação com o mais alto. Nos coloca mais perto do nosso benfeitor espiritual, mais perto do nosso mestre, nos abre
as portas da mente para o equilíbrio, né? Aí Mário continua, né? E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejamos. Aí ela coloca para ele, ó. Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e boa vontade. Olha o evangelho que eu li para nós. Misericórdia, complemento da bondade. Não é isso? Quando a gente aqui, a última frase, em qualquer contestação, lá do evangelho, né? Aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. É isso aqui. E aí fala Antonina, ó. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Olha a necessidade do autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Quando a gente passa a nos conhecer melhor, né, a gente passa a desculpar mais o outro, porque a gente começa a perceber como nós somos complicadinhos, como o nosso ponto de vista é falho. O nosso entendimento, na verdade, é muito equivocado, né? Então, aí, Silva empalidecer. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração, mas amparada por Clarencio, que a enlaçava paternal, rematou. Um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Olha o profissional de saúde. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse de grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. Em seguida, o primogênito fez a prece, o encerramento, aí teve lá o momento do lanche, né? A conversação prosseguia animada, mas aí ele olha o relógio e o tempo, ele tinha que sair, porque ele tinha que estar 22 horas lá na casa de Zulmira, que ele não sabia onde era, né? Ele orientou a Antonina na medicação da menina, né? Pediu se podia voltar no dia seguinte, não só para ver a menina, mas também para palestrar com os amigos. A ela e as crianças ficaram felizes, dizendo que era muito bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava, tangido por abençoada esperança, ao encontro de um novo destino. Semana que vem, nós concluímos hoje, conseguimos fechar, então, desde a encarnação do Júlio até a doença, no reencontro de Mário, Zulmira, Amaro e Júlio. Nossa, difícil, né? Mas, sabe, o perdão das ofensas é necessário. Enquanto você está caminhando, com o inimigo, reconcilia-se com ele. Ele vai te entregar para o juiz, para o carcereiro. Então, ó, eu escutei uma frase uma vez de um companheiro nosso lá do centro, do André Lobato. Não tem inimigos, não temos inimigos. Não temos inimigos, nós temos amigos temporariamente afastados de nós. Mas olha só, ficou alguma dúvida? Não, está tudo bem? Estão acompanhando o estudo, né? Então, esse livro é muito lindo, esse livro é muito perto de nós, né? Ele é muito perto, porque ele coloca as dificuldades que aconteceram no nosso próprio país, né? A questão da guerra, a questão, né, daqui é muito nosso. O André traz para nós, essas lições são riquíssimas, né? Então, ó, se não lemos antes, vamos dar uma relida para ficar afiadinhos para a próxima semana, capítulo 32, recapitulação. Quem vai fazer a prece? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Elô? Lisa faz o relatório. Passando, Elô. Um beijo e obrigada aí pela paciência, hein? Olha, minha amiga, eu tenho que bater palmas para você, porque, nossa, eu brinquei, desculpa a brincadeira, mas eu falei, pela condição de você resumir esses três assim num tempo, né? A gente vê que passou rápido, mas, nossa, foi assim, show de bola, só você mesmo, Ângela, que eu não ia conseguir não, eu sou mole pra caramba para essa questão assim, mas vamos lá. Obrigada, foi bom demais. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais pela oportunidade, Pai, que tivemos dessa noite, desses esclarecimentos, dessa compreensão, Pai.
e da clareza, né, que o estudo assim nos oferece para que a gente tenha assim de forma facilitada e para nossa compreensão. Então, muito obrigada, Pai querido, muito obrigada, Jesus, amigos espirituais, André Luiz, né, Clarencio, Hilário, essa turma toda que unida nas esferas espirituais nos traz assim relatos para que nós aqui possamos ficar atentos e sempre seguirmos a nossa trajetória com mais um pouco de aprendizado. Muito obrigada por essa oportunidade, pela intuição da nossa querida Ângela nas colocações aqui, da forma que ela trouxe o estudo de forma bem clara. Então já agradecemos assim, Pai, por essa presença, pelos amigos espirituais que aqui foram trazidos para estudar junto conosco. E agora sim, pedimos a Tua bênção e amparo para encerrarmos o estudo dessa noite. Abençoa-nos a todos nós, Pai querido. Agora queremos descansar o nosso corpo físico, mas com certeza encaminharmos o nosso corpo espiritual para que possamos estudar mais, para que possamos nos esclarecer, para que a nossa caminhada aqui no dia seguinte possa ser bem melhor. E assim encerramos então, com a Tua bênção, com a Tua licença, Pai, o estudo desta noite. Envolva-nos a todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja.